Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Hoje o programa discute um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para criar penas mais leves para os pais que atrasarem o pagamento da pensão alimentícia dos filhos. Se essa lei for aprovada, vai aumentar o número de pais devedores? Como é que fica a pensão alimentícia? E aqueles que dependem desse dinheiro para o sustento dos filhos. E ainda, é uma medida eficiente para reduzir a superlotação do sistema carcerário, prisional. Aliás, essa intenção, ao que parece, da iniciativa do projeto de lei. Esse é o ponto de partida do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. E aí, a sua opinião, qual é? Participe do debate no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, twitter.com/conversastvcom. Você pode interagir aqui conosco no e-mail Portal de Voz, no Portal de Voz da TV Com, que é o telefone 8401-0385. Basta você digitar a opção 5 e deixar o seu recado. É importante você dizer o seu nome, de onde é que você está falando. E se for uma pergunta, por gentileza, que ela seja objetiva. O Portal de Voz da TV Com tem o custo de uma ligação para telefone celular, não precisa colocar o DDD 48 na frente. O Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queires, é o verão da nossa gente, é o verão com cartão Queires. Hoje nós estamos na companhia do presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB, João Moacir de Andrade, também está aqui conosco, e a gente agradece a presença do advogado Jorge Rosa Filho. O programa recebe também o advogado na área de Direito de Família, Frederico Gondim, e nós estamos na companhia da deputada estadual, deputada Ângela Albino. Muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Eu queria começar justamente pelo presidente da Comissão de Assuntos Prisionais, aqui da OAB, porque, ao que parece, a intenção desse projeto é desafogar a superlotação no sistema prisional. O senhor acha que provoca isso, ajuda a reduzir a superlotação no sistema prisional? O senhor concorda com essa tese bem polêmica do deputado que é autor dessa iniciativa, desse projeto de lei? Boa noite. Boa noite. Na verdade, se está se discutindo a tese para desafogar o sistema, ela está totalmente equivocada. Que se você pegar o nosso universo aqui da grande Florianópolis, tu deve ter hoje, não tem esse dado preciso, tu não deve ter mais do que 20 a 30 pais recolhidos nesse momento. Então isso não seria um problema para o sistema prisional. Acredito eu que o foco seja outro. Que isso aí não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Com certeza. Pois é, porque a gente percebe na defesa da lei, né, nós percebemos que a intenção o argumento, né, é a questão da redução da superlotação no sistema prisional, que é caótico, né? Qual é a opinião do senhor? Antes de mais nada, boa noite. Boa noite. Quanto ao aspecto penal, eu conheço muito pouco nessa área, mas eu acredito que também não seja esse o foco. Com isso, eu acompanho a opinião do colega João Moacir. Eu acredito que exista uma outra intenção por trás disso. Qual é a intenção? Não sei. Porque eu vejo o artigo 633 do Código de Processo Civil fala em prisão de 1 a 3 meses. Geralmente os juízes fixam a prisão em 1 mês, 30 dias. Essa é a prática na vara de família. Dificilmente aplicam 3 meses. E 30 dias é uma pena que eu considero branda, e a prisão só acontece quando não há mais nenhum recurso, né? Quando não se consegue fazer com que o devedor da pensão alimentícia quite o débito. Agora, uma dúvida, pela jurisprudência e até pelas decisões recentes que nós temos aqui em Santa Catarina, bom, o cidadão ele é preso, né? O cidadão é preso por não pagar a pensão alimentícia. Aí tem a sentença condenatória, vai lá e prende. E fica detido, está cumprindo pena. Pagou a pensão, ele cumpre a pena até o final? Sai imediatamente. Sai imediatamente. Em outro aspecto, em relação a essa questão carcerária, de que a estrutura que é usada para manter esse cidadão lá, ela é mínima.
Porque ele não é um preso criminoso, usando uma linguagem popular. Ele é um preso civil. Então, para 20 ou 30 presos de pensão alimentícia, tu vai ter lá 2, 3 pessoas para atender. Não precisa aquele aparato todo, Não, né? não, porque ele realmente não é um preso, que usa bem essa expressão, que embora, o pessoal reclama, eu não sou criminoso, mas não é criminoso. Pois é, mas a questão é o custo social disso, né? Imagina um pai que aquele recurso que serve para manter um lar, uma dona de casa, 1, 2, 3 filhos, 1, 2, 3 filhos, quanto for, que depende daquele recurso, né? Isso pesa, né? O custo social e familiar é... Sim, o não pagamento. Sim, claro. Por isso tem que ser mantida a prisão para que o pai não se exima dessa responsabilidade. Sim, claro. Que se cobra muito do poder público, que o poder público não faz a parte dele. Eu sou um ferrenho defensor dessa tese. Só que a coisa começa pelo pai. Então, se o pai também não faz e pode, aí começa as coisas a dar errado ali. É onde você lá na frente vai ter, de repente, o futuro delinquente. Agora, se o pai pode e não faz, tem que ter a prisão. Aí, tendo a prisão, ele acaba arrumando o recurso e paga. Uhum. E aí, deputada, qual é a sua opinião sobre isso, hein? Qual é a sua opinião sobre esse projeto polêmico de lei, inclusive, que tem a defesa do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos telespectadores aqui do Conversas Cruzadas, doutor João Macir, Jorge Rosa, doutor Frederico, prazer estar na companhia. Bom, o que está em disputa, na verdade, são 2 direitos, né? O direito à liberdade e o direito à vida, né? O direito à liberdade de quem está alimentando e o direito à vida do alimentado, né? E como o representante da OAB já mencionou, não é uma prisão no sentido criminal, é uma prisão civil, né? Ele não vai ter todo o aparato estatal em torno disso, mas é a forma que o Estado tem de coerção. Vejam os senhores que na Convenção Americana de Direitos Humanos se proibiu qualquer forma de prisão por dívida civil, né, por dívida. E a única que a própria Convenção excepciona não é nem o depositário infiel, que no Brasil também vige ainda, né, alguns casos, mas a prisão por não pagar os alimentos, porque nós estamos tratando do direito à vida. A gente diz aqui os pais, né, porque é o costume no Brasil, mas tem mulheres, tem mães pagando pensão, elas também estão sujeitas ao processo penal, e não só aos seus filhos, e também as pensões alimentícias que derivam que o alimentado são os pais, no caso, né, e não... Os filhos têm o dever de manter a sobrevivência dos filhos, dos pais. Por isso eu considero que ainda hoje é uma medida, infelizmente, né, num lugar perfeito nós não precisaríamos obrigar ninguém a alimentar os seus filhos, né, mas ainda é uma forma, tanto é que a rotatividade é muito grande, né, geralmente quando prende esse não pagador de pensão alimentícia, rapidamente ele consegue se organizar de uma forma ou de outra para quitar esse débito e preservar o seu direito à liberdade, né? Por isso ainda é uma ferramenta importante. E esse argumento de dizer que vai desafogar o sistema prisional, que nós reconhecemos com graves problemas no Brasil, é claro, mas não é esse o problema, que ele não aumenta de uma forma tão exacerbada que diga que é esse o problema. Sim, né? E sim, se for o caso, não é à custa da saúde, do sustento, da qualidade de vida das mulheres e de seus filhos que tem que pagar a conta por isso, né? Ou então nós supririmos, ou a gente vai acabar de vez com todas as prisões, porque não funciona, não dá para escolher, né? Essa é uma forma, vou reafirmar aqui, importante, inclusive no campo dos direitos humanos, garantir o direito à vida do alimentado. Né? Claro, sem dúvida. E a opinião do senhor sobre este assunto, qual é? Boa noite. Boa noite. Eu vejo assim que argumentos para manter a prisão civil não faltam. Em poucos minutos aqui nós podemos trazer e rememorar inúmeros fundamentos para a manutenção, e pelo fato de o presidente do STF, o presidente de um poder do país, ministro César Peluso, defender publicamente a supressão, isso causou no final do ano passado uma série de uma surpresa, não é? Principalmente para aqueles que militam na área da família, que tem na prisão civil, que como ressaltou a deputada Ângela, a sua única exceção, não é? Posteriormente, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi assumida pelo Brasil e em 92 passou a fazer parte da legislação interna, é a única possibilidade em que o devedor de uma dívida de natureza civil, ele tem a possibilidade de ser preso. Retirar
do ordenamento jurídico. Essa previsão vai cercear a prática, o exercício da advocacia nessa área de uma forma muito grande e com prejuízo, como os nossos debatedores aqui bem ressaltaram, principalmente ao alimentando, na maioria das vezes a uma criança, né, a um menor de idade. Então, isso causou bastante surpresa. Eu acho que a solução não passa por suprimir elementos, mas sim trazer novos, como a gente havia discutido no início, antes da nossa entrevista, sugestões como protesto do devedor. Pois é, não, isso aí está previsto, né? O relator da matéria na Câmara dos Deputados, Sérgio Barradas Carneiro, quer criar alternativas à prisão imediata dos pais. O projeto prevê a emissão de um certificado que valerá como um título para ser protestado, restringindo o crédito da pessoa. Perfeito. Então, o que tem sido veiculado, além desse projeto, é que nós estamos em vias de aprovação de um novo Código de Processo Civil e o presidente do Supremo tem defendido a supressão dessa prisão. E eu vejo que não é esse o caminho, muito pelo contrário, é trazer novos instrumentos, né, em concomitância com a prisão. Deputada, a senhora que trabalha muito nessa área, né, de direitos humanos, direitos das mulheres, enfim, fazendo uma comparação, a Lei Maria da Penha, ela provocou a redução dos casos de agressão? Eu tinha separado aqui a questão da Lei Maria da Penha, porque um dos argumentos que... Teve casos no Brasil de juízes que decidiram não aplicar a Lei Maria da Penha, embora o Supremo tenha reafirmado sua validade, dizendo que, olha, não é um criminoso comum e nós colocarmos dentro do sistema prisional, nós vamos estar fabricando o criminoso. Bom, na verdade, isso não acontece, né? Isso não aconteceu. A Lei Maria da Penha tem mostrado que as mulheres romperam a barreira do silêncio e, com isso, certamente vão contribuir para... Ainda é uma questão geracional, ainda é um processo cultural que nós vamos precisar superar, mas sem dúvida isso tem sido uma ferramenta, a Lei Maria da Penha é uma ferramenta extraordinária para as mulheres de superação da violência. E, portanto, não cabe para nós dizer que a Lei Maria da Penha vai levar um bom cidadão para a prisão, como se diz às vezes isso, claro, né? Um pai que não paga pensão, mas é um bom cidadão e foi preso misturado com bandido. Primeiro que não mistura, o doutor já nos avisou aqui. Não mistura com o criminoso comum, né? Vamos tentar dar uma linguagem mais popular, né? Não mistura com o criminoso comum. Ele não vai ficar junto com o homicida, junto com o ladrão, ele não vai ficar junto, né? Mas ele precisa ter aquela forma de coerção. É um bom cidadão, mas deixou o seu filho sem uma sobrevivência mínima. Então, é um bom cidadão, mas bateu não. Mas como assim é bom cidadão, né? Bom cidadão. Que bom cidadão é esse, né? É estranho. E às vezes, a gente, nessa questão das mulheres, da convivência com esse ambiente de mulheres, a gente percebe muito que às vezes basta a ameaça de ter a prisão, ajuda os homens a lembrar Paga na hora. Que precisa fazer. Paga na hora. O susto, às vezes, infelizmente, né? Infelizmente ainda é assim. Mas às vezes o susto, o saber que tem a prisão, eu duvido que para um cidadão... Que é seu deputado, eles são avisados antes, ele tem um prazo... Isso. 3 dias. A intenção não é prendê-lo, é fazer com que ele pague, né? Exatamente. A intenção não é prendê-lo, é fazer com que pague, por isso que é baixíssimo, inclusive. Porque ele paga na hora, ele arranja... Porque o que faz o não pagamento é um rancor, é uma raiva, às vezes a falta de dinheiro, mas muitas vezes imagino que um rancor. Uma situação excepcional de mudança na condição de quem deve prover, isso tem, né? A lei prevê que se a pessoa não tem a condição, o juiz vai analisar a situação. Vai analisar, exatamente. Por isso que ele tem prazo. Não é uma desculpa para ele deixar de pagar justificar em juízo. Acho importante só esclarecer, essa prisão, ela não é uma prisão de um dia para o outro. Não é? É uma prisão que ela é, mais das vezes, antecedida de um processo judicial em que um credor de alimentos postula pelo direito a alimentos, o juiz recebe essa postulação ou manda a parte contrária, o alimentante, se manifestar ou estabelece liminarmente. Dessa liminar cabe recurso ao tribunal, que é composto por desembargadores, por magistrados com experiência, né? Então, não é até alcançar a prisão, essa prisão civil, há um longo caminho pela frente, né? E você falou a respeito de que a pessoa não dura na cadeia. A prática comprova que o devedor de alimentos, são raros os casos em que ele passa de 5 dias, quando não arruma uma forma de pagar na hora. Arranja o dinheiro rapidinho. Né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo rápido
e em instantes estaremos de volta aqui no Conversas Cruzadas, até para discutir, já que a gente está falando também de superlotação do sistema prisional, qual é a opinião dos senhores, da senhora, a respeito deste assunto, o que pode ser feito? Já está comprovado de que não é apenas construindo unidades prisionais que a gente vai resolver o problema. A gente precisa disso também, mas não é tendo essa premissa básica que é a resposta de tudo, né? A gente vai para o intervalo e estaremos de volta em instantes.